Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nosso estudo de agora diz respeito aos contratos administrativos. Você já conhece alguns aspectos sobre o contrato administrativo. O contrato administrativo é um contrato, é um ajuste de vontades em que uma das partes é a administração pública e o seu objeto é uma prestação de interesse da coletividade. Tudo isso vai ser regido por normas de direito público, pelo regime jurídico de direito público. Você já sabe que a administração pública ocupa uma posição de supremacia em relação ao particular, o que faz com que a lei preveja para ela algumas normas chamadas de cláusulas exorbitantes, que possibilitam a administração pública, por exemplo, alterar unilateralmente o contrato, independente da vontade do particular, impondo a ele o cumprimento nas condições em que ela colocar. Óbvio que tudo isso tem alguns requisitos legais para que seja permitida a sua efetivação. Também pode ocorrer a rescisão unilateral do contrato nas hipóteses legalmente previstas. Nós temos uma equação muito importante quando se trata de contratos, especialmente os contratos administrativos, que é a equação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Isso diz respeito à proporção entre a prestação e a contraprestação. O serviço contratado pela administração pública, o objeto do contrato, a obra, o fornecimento realizado, tem que ser proporcional ao preço pago. E, havendo algumas situações, ocorrendo alguns eventos imprevisíveis ou alteração unilateral por parte da administração pública, esse reequilíbrio tem que ser alcançado. Por quê? Porque tudo isso pode causar uma desproporção entre essas parcelas. A administração pública pode vir a se beneficiar pagando menos do que vale o serviço que o cara vai ter que prestar por conta de uma alteração que ela promoveu. Então, por isso tudo é que o equilíbrio econômico e financeiro do contrato é aferido no momento de sua celebração. O negócio é um serviço que custa 100, a administração se compromete a pagar 100. Aí a administração, por conta de uma alteração que ela promoveu, faz com que o serviço passe a valer 200. Então, por isso, ela não pode só pagar 100. Senão, ela vai estar se enriquecendo sem causa às custas do particular e causando prejuízo a ele. Tranquilo? Isso é um exemplo. Então, a equação, o equilíbrio econômico e financeiro do contrato é de extrema importância e temos algumas situações que influenciam nele. Esse equilíbrio é alterado por elas e, por conta dessa alteração, dessa mudança, dessa desproporção causada, vai precisar ensejar ou o seu reequilíbrio, quando seja possível, ou a rescisão do contrato, quando não tiver jeito. Beleza? Então, está aqui. Equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Nós temos algumas situações previstas na lei que diretamente afetam esse equilíbrio. Indene de dúvidas afetam esse equilíbrio. Primeira coisa, chamada alea econômica. Alea econômica. A alea econômica, ela decorre da teoria da imprevisão. E tudo isso decorre também da chamada teoria do rebus sic stantibus. Por que eu estou escrevendo em latim para você aqui? Porque pode ser que isso caia na sua prova desse jeito. Tá? É uma expressão muito conhecida. Então o examinador pode simplesmente utilizá-la, sem nenhum problema, sem nenhuma anulação da questão. Então, rebus sic stantibus diz respeito a alterações realizadas no curso da execução do contrato que venham a causar desproporção no equilíbrio econômico e financeiro dele. Tá? Execução, celebração, tem uma situação. Durante a execução, nós temos a alteração da situação inicial, ensejando o seu reequilíbrio. Tranquilo até aí? Beleza, né? Então, voltando aqui, ó. Alea econômica, teoria da imprevisão. Quais são as características da alea econômica e da teoria da imprevisão? Isso aqui são situações que influenciam diretamente no contrato, mas que não é provocada por nenhuma das partes. Por nenhuma das partes. Nós temos aqui eventos imprevisíveis, inevitáveis, ou previsíveis de proporções incalculáveis. Então nós temos algo que acontece de maneira imprevisível,
que não poderia ser vislumbrada por nenhuma das partes no momento da situação, da celebração do contrato. Ela é inevitável, não há o que se possa fazer. E, apesar de nem a parte contratada e nem a administração pública ter nada a ver com isso, isso influencia diretamente na execução do contrato, fazendo com que haja uma desproporção entre prestação e contraprestação. Fernando, me dá um exemplo. Exemplos. Guerra. Amigo, guerra mexe com tudo. Não tem o que fazer. Crise econômica. Tem culpa de crise econômica? Ah, você pode até me dizer que tem, mas não diretamente. Econômica. Então, 2 exemplos bem característicos de alha econômica. A desvalorização da moeda. Desvalorização da moeda. Tudo isso influencia num contrato que tenha sido celebrado ou não influencia? É claro que influencia. Se tiver uma guerra aqui no Brasil, como que o cara vai conseguir cumprir os contratos com a administração pública? A administração pública toda voltada para a solução do problema, para a resolução do conflito, para a solução pacífica das controvérsias, e o pau quebrando e o cara tendo que entregar, sei lá, marmita na penitenciária? Não dá, né? Então, quando isso influencia... Vamos pegar o exemplo da marmita na penitenciária. O cara também não pode deixar o preso sem comer, correto? Só que, diante de uma guerra, os recursos vão ser escassos. Com os recursos escassos, com mercadoria em mercados escassos, o cara não vai conseguir comprar. Ou quando conseguir comprar e o que ele conseguir comprar, ele vai pagar muito mais caro. Então ele celebrou lá um valor de R$ 3,50 por marmita, quando fez o contrato com a administração pública, e agora o negócio está custando para ele 10. Como que vai acontecer? A administração teve culpa? Não teve. Ele teve culpa? Não teve. Mas nós temos que reestabelecer o equilíbrio econômico e financeiro desse contrato. Porque senão, a administração pública vai ficar gatona pagando R$ 3,50 pela marmita e o cara tendo que desembolsar para poder cumprir o contrato. Não dá. Tem que se reestabelecer o equilíbrio econômico e financeiro. Se é 10 que está valendo, vamos ter que fazer a administração pública pagar mais para esse cara. Tranquilo aí? Ah, mas não tem jeito. Então vamos ter que rescindir o contrato. Em fato... Em alha econômica, teoria da imprevisão, nós temos a rescisão. Em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação, nós vamos ter a rescisão do contrato e não vai gerar para a parte direito de indenização. Eles vão simplesmente desfazer o pacto. Tá? Por quê? Porque ninguém tem culpa. Tranquilo aí? Teoria da imprevisão. Exemplos aqui deixa bem clara a situação. Nós temos também a alha administrativa. Ó, tudo isso que eu estou falando aqui são espécies do gênero alhas extraordinárias. Alhas extraordinárias. Porque nós temos as alhas ordinárias. Alhas ordinárias são eventos decorrentes do risco das próprias atividades. Ah, então, mas subiu um pouquinho o valor do arroz, eu que estou fazendo marmita. Não, subiu um pouquinho, amigo, isso é previsível. A inflação está aí para isso. E, em regra, o valor dos contratos, o valor pago pela prestação da administração pública, se não tiver disposição expressa no contrato, não enseja ajuste. Não enseja ajuste. Tá? Então o ajuste só é feito se tiver previsão. Ainda que tenha subido o arroz, se for uma alta previsível, uma alta normal, nada de extraordinário, nada de decorrente de situação imprevisível, o cara vai arcar com o custo. E beleza, bora lá, risco da atividade. A atividade econômica tem esse problema. E agora, passando da alha econômica, vamos para a segunda espécie de alha extraordinária aqui. A alha chamada alha administrativa. Principal diferença. Na alha administrativa, nós vamos ter um fato da administração. No outro caso, o universo causou o problema, entendeu? Invadiram o Brasil e teve uma guerra. Teve uma crise econômica, quebrou a bolsa lá na puta que pariu. Ninguém tem culpa, não dá para saber. Aqui nós temos um fato da administração, que pode ser de vários modelos, tá? 3 deles estão aqui, que são a divisão, não principais, porque são os únicos trazidos pela doutrina. Então a doutrina, especialmente a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, divide a área administrativa em 3 subdivisões. Primeiro, a alteração unilateral do contrato. Então, amigo, você sabe as situações em que a administração pública pode alterar unilateralmente o contrato. Quando haja
alteração no projeto, para melhor adequação aos seus objetivos, ou quando tem a variação da necessidade de quantidade. Beleza? Feito isso, isso pode gerar um desequilíbrio na prestação inicial. O que tinha sido contratado inicialmente vai ter que ser alterado. E causando esse desequilíbrio, vai ter que haver o reajuste, a retomada do equilíbrio econômico-financeiro. Tá. Na alteração no lateral, o fato da administração age diretamente no objeto não, no contrato. No contrato. Aqui nós temos uma atuação da administração voltada para o próprio contrato que vai ter que ser reequilibrado. Beleza? A administração pública age alterando unilateralmente aquele contrato, fazendo com que ele fique desequilibrado e a gente tenha que restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Segunda situação, chamado fato do príncipe. Fato do príncipe. No fato do príncipe, a atuação da administração pública não é diretamente. Porque é o seguinte, a administração pública, vamos pegar a União. A União está contratando, vamos voltar para as marmitas. Departamento Penitenciário Nacional fazendo marmita para os caras. Contratou, órgão da União, beleza. Só que a União, além disso, faz 1 milhão de outras coisas. Em 1 milhão de outros órgãos. Como, por exemplo, faz leis por meio do Poder Legislativo, julga por meio do Poder Judiciário e exerce as outras atividades administrativas todas. Tá? Então, decorrente de uma dessas outras atividades do Estado, não voltada diretamente para o contrato, não direcionada ao contrato, mas nele influente. Mas influencia no contrato. Exemplo clássico de prova. Alteração exagerada de tributo. Então, a União, além de tudo, tributa. Por quê? Porque tributa por meio de lei, porque a Constituição Federal deu para ela competência tributária. Então, sobre aquela determinada atividade contratada, subiu de maneira imprevisível, inesperada e inevitável tributos. Quem que ocasionou isso? Foi uma parte do contrato. Qual parte? A administração. Mas ela fez isso voltada diretamente para aquele contrato? Não. É um reflexo indireto. E esse reflexo indireto também altera o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, ensejando o seu reestabelecimento, a sua readequação. Detalhe, tá? Que a banca também gosta de dar uma complicadinha, fala de redução de tributo. Redução do tributo não enseja o reequilíbrio. O reequilíbrio aqui só no caso de majoração, de causar prejuízo para o cara. Então, a atividade no fato do príncipe não é direcionado diretamente ao contrato, diversamente do que ocorre na alteração unilateral. Ela ocorre como reflexo indireto. Tranquilo? E nós temos aqui o fato da administração. Vamos lá. Em relação ao fato da administração, que também é um fato da administração, como está aqui, só que ele não implica em alteração do contrato, mas é voltado diretamente para ele. Também. Tá? Também. Assim como na alteração unilateral. Mas sem alteração do objeto. Voltado para o contrato que cause a impossibilidade de seu cumprimento pelo particular. Impossibilidade de cumprimento pelo particular. Como assim? Assim, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Que o cara pegou e fez um contrato com a administração pública para realizar uma obra pública. E o terreno é da administração. Então, esse terreno da administração, atualmente, funciona um depósito de lixo de resíduos de material de construção. E a administração pública, para que o cara viesse a iniciar essa obra, teria que remover esses lixos, esse entulho. Tem que remover esse entulho e colocar em outro lugar. E, dado o início da obra, dado a data aprazada para o início da obra, a administração pública nada fez. Então o cara chegou lá para começar a construir e estava cheio de entulho. E daí? É um fato da administração voltado, que influencia diretamente para o contrato e que impossibilita que ele venha a cumprir. Isso também tem que ser levado em conta
para eventual rescisão ou em eventual prorrogação do prazo. Tá? E o caso fortuito e força maior, que são eventos também inevitáveis e que não decorrem de ninguém, mas sim de forças da natureza ou algo que também não poderia ser evitado. Mas vamos assim, o que eu preciso que você entenda aqui, além do conceito de cada uma das coisas, é quando que isso vai ensejar indenização ou não para o particular. Quando que isso vai ensejar indenização ou não para o particular. Quando eu falei da área econômica, que não tem culpa de ninguém, eu já adiantei que aqui não há dever de indenizar. No entanto, na área administrativa, nós temos várias situações em que, rescindido o contrato... Tá, deixa eu voltar um pouco. A situação ali é a seguinte. Deu para continuar o contrato? Ajusta o valor e segue o baile. Beleza? Em todas as situações. Ah, deu uma zebra aqui, deu guerra, passou, tá tudo bem, vamos tocar o pau e seguir. Tem que aumentar o preço da marmita, beleza. Ajustou, tranquilo. O problema é quando há rescisão. Se houver rescisão, quando que terá o dever de indenizar? Quando que a administração pública terá o dever de indenizar? Na área econômica, não. Na área econômica não há dever de indenizar. Tá? Teoria da imprevisão. Na área administrativa, quando tiver alteração unilateral que torne impossível o cumprimento da obrigação pelo particular, tem o dever de indenizar os prejuízos que ele efetivamente sofreu. No fato do príncipe, a mesma coisa. No fato do príncipe, a mesma coisa. Apesar da administração pública que atuar não diretamente voltada para o contrato, mas de maneira geral e de maneira lícita, olha só que interessante. No fato do príncipe, o ato tem que ser lícito. A majoração do tributo é uma prerrogativa, uma competência própria do Estado, própria da administração. E nesse caso, o ato é lícito e ainda assim vai gerar o dever de indenizar. E no caso do fato da administração, também. Caso o cara fique impossibilitado de cumprir o contrato e já tenha havido dispêndio de receita, já tenha gasto, já tenha investimento, vai ter o dever de indenizar. Caso fortuito e força maior, a própria Lei 8666 impõe o dever da administração em indenizar o particular. Beleza? Tranquilo? Seguimos. Da inexecução do contrato. É o seguinte. Tá. O que seria a coisa mais linda do mundo? A coisa mais linda do mundo é que todos os contratos celebrados pela administração e por qualquer pessoa do universo da galáxia fossem devidamente cumpridos. Né? Pactus sunt servanda. Os pactos são para serem cumpridos. Mas o que acontece é que muitas vezes, muito mais comum do que a gente gostaria, os pactos não são cumpridos e os contratos administrativos também não. Essa inexecução, essa falta de cumprimento por uma das partes, pode se dar ou por culpa ou sem culpa de ninguém, como no caso da área econômica, no fato da teoria da imprevisão. Tá? Então aqui, primeiro delas, inexecução do contrato por culpa das partes. Caso haja inexecução do contrato por culpa, alguém faltou com o dever contratual, alguém deixou de cumprir o que lhe incumbia, nós teremos sanções. Tá? Essas sanções podem ser tanto as previstas no contrato, assinado pelas partes, que vai ser um contrato de adesão, como as sanções previstas expressamente na lei. E elas são aplicadas de maneira cumulativa. Tá? Sanções legais. Advertência, a lei fala só em multa. Eu coloquei as duas multas aqui, multa de mora e multa pela inexecução, porque o entendimento é de que elas podem ser cumuladas, e isso aqui já caiu. Tá? Podem ser cobradas ao mesmo tempo a multa de mora e a multa pela inexecução da obra, do contrato, do serviço. D. Suspensão temporária da possibilidade de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Olha só. Olha a polêmica que os caras me fazem. Aqui está só a administração, tá? Vou ler a outra situação. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Aí aqui está a administração pública. Tem autor que vê distinção nisso aqui, entre a administração e a administração pública. Para simplesmente discutir se essa suspensão temporária e a declaração de inidoneidade diz respeito somente à administração pública que aplicou a sanção ou a todas as esferas de governo. Exemplo, o cara veio e descumpriu um contrato com a União. A União veio e aplicou a ele a suspensão temporária de participar de licitação. Suspensão temporária de participar de licitação. Esse cara vai ficar impedido de participar de licitação só com a União ou com os estados, DF e municípios também? Essa era a dúvida. E os caras estavam interpretando com base nessa distinção, que um pode porque é só administração, o outro não porque é administração pública, mas o que tem prevalecido é que o cara só fica impedido de participar de licitação
na esfera de governo que lhe aplicou a sanção. Então, no caso da União, descumpriu o contrato com a União, ele só não vai poder licitar com a União. Vai poder continuar licitando com o Estado e município. Tá? Tranquilo? E, além de tudo, uma outra questão interessantíssima diz respeito aos efeitos da declaração de inidoneidade. Então, o cara estava lá, foi declarado inidôneo. Não pode contratar com a administração enquanto durar os efeitos. E os outros contratos que ele tinha com a administração pública e vem cumprindo e não foram rescindidos e não teve sanção aplicada, serão automaticamente rescindidos por conta disso ou não? Então o entendimento aqui é de que não. Tá? Temos inclusive um parecer da AGU sobre isso, falando que não rescinde automaticamente os outros contratos. Ele simplesmente terá aquele e não poderá participar de outras licitações. Mas as que ele já participou, os contratos que ele já tem em vigor, permanecem em vigor. Beleza? Providências. Providências que a administração pública pode tomar no caso de culpa do particular no cumprimento do contrato. Assunção imediata do objeto do contrato no estado local em que se encontrar. Aqui, caso a prestação que o particular esteja obrigado é a entrega de um bem, por exemplo, a administração pública vai lá e pega o bem. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade. A administração pública promove a intervenção na atividade do cara e continua utilizando da própria instalação dele. Terceiro, execução da garantia contratual. Lembra que o cara tem que dar garantia em algumas hipóteses, desde que previsto no instrumento convocatório. A administração pública vai executar essa garantia para o ressarcimento dos valores da multa e indenizações a ela devidas. Retenção dos créditos decorrentes do contrato. O pagamento que a administração pública teria que fazer com o cara vão ser retidos até o limite dos prejuízos causados à administração. Por quê? Porque tudo isso por conta da culpa do cara. O infeliz deixou de cumprir, então ele vai suportar todos esses ônus. Caso haja culpa da administração, e em geral isso ocorre pelo não pagamento ou pelo embaraço ao desempenho da atividade contratada, aí a gente entra naquela velha celeuma da exceção do contrato não cumprido. Caso o pagamento não seja feito por mais de 90 dias, o administrado, aliás, o particular contratado, poderá pleitear a suspensão do contrato. Mas nada impede que ele vá demonstrar o prejuízo dele perante o judiciário e consiga uma medida judicial para isso. Mas a regra aqui, mesmo que haja culpa da administração, é que o contrato não pode ser unilateralmente rescindido pelo particular, salvo nesse caso de suspensão. Suspensão quando o inadimplemento for superior a 90 dias. Nós temos um dispositivo, esse dispositivo é o artigo 71 da Lei 8666 de 93, que estabelece que é a cargo do contratado, quem é responsável pelo pagamento desses encargos aqui, ó, é o contratado. Então a responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais são do... Aliás, a responsabilidade é do contratado. Contratado. Tá. Esse dispositivo já foi reconhecido por constitucional. O Supremo, numa ADC, disse ação declaratória de constitucionalidade, reconheceu que o dispositivo do artigo 71 é constitucional. É constitucional, tá? Então é de responsabilidade mesmo do particular, do contratado. Então quem tem que pagar os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais é o particular. No entanto, nós temos essa súmula aqui, ó, súmula 331 do TST, e ela vive caindo, tá? Ela vive caindo, então você tem que ter muita atenção a ela. Ela fala assim, ó, a responsabilidade é... Vamos contextualizar a parada. Aqui nós vamos estar tratando de assuntos de TST, assuntos de encargos trabalhistas. E encargos trabalhistas, apreciados pelo TST, diz respeito aos serviços terceirizados. Tá? Serviços terceirizados. Então vamos supor, na Justiça Federal aí da sua cidade, você vai lá, aí você chega lá, o cara que vai te receber na porta, que vai te... permitir entrar pela porta giratória, é um vigilante. E esse vigilante trabalha para uma empresa de terceirizados. Esse vigilante, assim como a senhora da limpeza, a copeira, eles prestam os serviços diretamente na Justiça Federal aí da sua cidade. Como se estivesse desempenhando o seu trabalho para a União, no caso. Mas estão submetidos a um contrato de terceirização. Nessas hipóteses, caso a empresa terceirizada não honre com os compromissos trabalhistas, a responsabilidade pelo dispositivo do artigo 71 da 8666 é dele, do contratado. Mas o TST disse que a administração pública responde subsidiariamente.
subsidiariamente. Quando tiver agido com culpa na fiscalização da regularidade do contrato. Fiscalização. Então, quando a administração pública não fiscalizar adequadamente o cumprimento daquele contrato de trabalho, de serviços terceirizados, o TST, por meio da súmula 331, alterada, entende que a responsabilidade da administração pública é subsidiária. E é assim que vai cair na sua prova. Você olha, os encargos trabalhistas, quando houver culpa da administração pública, será de sua responsabilidade subsidiária. Correto? Subsidiário quer dizer, o particular tem que tentar receber do cara, do contratado, e se o contratado não pagar, a União vai ter que pagar, no exemplo que eu dei. Beleza? União, Estado, DF, municípios. E a lei 8666 estabelece que, em relação aos débitos previdenciários, a responsabilidade é solidária. Solidária. Então, nós temos responsabilidade solidária em relação a débitos previdenciários de empresas contratadas pelo poder público. Olha só, solidário quer dizer que o fisco pode exigir o todo de qualquer um deles, sem ordem de preferência, beleza? Seguindo, a duração do contrato em regra, segundo a 8666, é a duração dos créditos orçamentários, ou seja, regra de 1 ano, que é o tempo de vigência da lei orçamentária anual, que é o orçamento propriamente dito. Cada esfera tem o seu. Então, a regra, a vigência dos créditos orçamentários é assim também que vai cair na sua prova. Exceções da própria lei, projetos previstos no plano plurianual, no interesse da administração, e previsão no ato convocatório, tem que ter a previsão de que vai exceder esse período. Serviços prestados de forma contínua, limitados a 60 meses, então ele pode ser prorrogável por sucessivas vezes, desde que não exceda 60 meses no final. Aluguel de equipamentos e programas de informática, que nós temos o prazo máximo de 48 meses, e o último dispositivo faz remissão aos artigos da própria lei e à Lei 10.973. Então, diz respeito a contratos envolvendo segurança nacional, fornecimento de equipamentos que tenham que ser uniformes para as Forças Armadas, questão de segurança nacional, e a Lei 10.973 diz respeito a um programa de incentivo à inovação científica. Então, contratos também previstos nessa lei podem ter duração de até 120 meses. A prorrogação do contrato pode ocorrer em algumas hipóteses, tá? E o STF já disse que essa decisão é discricionária. Não há direito subjetivo do particular em ter essa decisão do órgão administrativo. Então, a administração pública pode ou não, ao seu bel prazer, por critérios de conveniência e oportunidade, prorrogar ou não o contrato. Mas se quiser prorrogar, vai ter que observar essas hipóteses aqui. Alteração do projeto ou especificações pela administração pública, o projeto inicial foi mudado. Mudou o projeto inicial, a execução pode vir a ter que ser mais longa. Então, é uma causa que justificaria. Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato, estranho à vontade das partes. Então aqui nós temos as alhas extraordinárias, que poderiam justificar a prorrogação do contrato, e a interrupção do contrato ou diminuição do ritmo da obra, do trabalho, por ordem do interesse da administração. Então a administração pública manda diminuir o ritmo. Opa, dá uma segurada aí. Então aí também vai poder prorrogar, beleza? Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, os limites permitidos. Ali os limites permitidos é aquele de 25% ou de 50% no caso de reforma de imóvel ou de equipamento. 5. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela administração em documento contemporâneo na sua ocorrência. 6. Omissão ou atraso de providências a encargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execução do contrato sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. Aqui é o caso do exemplo do lixão que eu dei. O cara que estava com um entulho no terreno que vai ser construída a obra. Opa, se não desocupar, como é que nós vamos cumprir a obra no prazo? Não tem como, vai ter que possibilitar a prorrogação do contrato. O contrato pode ser extinto quando é cumprido o seu objeto, seria o ideal em todos os contratos. Em caso de prestações continuadas, de prestação de serviço por prestações, por exemplo, com o advento do seu termo final. Impossibilidade material, quando o ato não puder mais ser cumprido. Então vamos imaginar
que outro dia eu dei um exemplo sobre os elevadores, né? O cara faz um contrato de manutenção de elevador e a empresa contrata uma outra obra que manda destruir o elevador. Não tem mais elevador nesse prédio. Então, como é que vai cumprir o contrato de manutenção? Não dá, por impossibilidade material, porque é impossível materialmente cumprir a atividade contratada. A impossibilidade jurídica decorre de uma situação jurídica. E a situação jurídica, por exemplo, pode ser a falência do contratado. Então, ele está juridicamente impedido de cumprir o contrato. Apesar do cumprimento ser possível, não é mais juridicamente possível. Beleza? Anulação e invalidação, que é no caso de ilegalidade no procedimento do contrato, e possível rescisão. A rescisão aqui pode ser unilateral, no caso, por parte da administração pública. Nós temos a rescisão administrativa. Nós temos a rescisão judicial. Vou tirar essa unilateral daqui, porque ela faz parte... Ela é ela é espécie do gênero administrativo. E vou colocar aqui a rescisão consensual. Então ela pode ser consensual, administrativa e judicial. E parte da doutrina enumera também a rescisão arbitral. Já ouviram falar em arbitragem? Arbitragem é quando a pessoa opta por não levar o seu conflito ao judiciário. Eles elegem, mediante um compromisso arbitral, uma terceira pessoa ou um grupo de pessoas para julgar o caso, como se o judiciário fosse. Mas não é judiciário, são leigos ou técnicos da matéria, mas não é um poder do poder público. Tá? Então, ele escolhe alguém para decidir a pendenga. E havia muita discussão acerca da possibilidade de aplicação da arbitragem prevista na Lei 9307 de 97, sobre a possibilidade de aplicação das suas disposições à administração pública. E agora, a Lei 13.129 de 2015, na verdade do dia 26 de maio de 2015, previu expressamente, aliás, alterou a Lei 9703 para prever, dentre outras modificações, expressamente a possibilidade de aplicar a arbitragem à administração pública direta e indireta relacionadas a bens disponíveis, a direitos disponíveis patrimoniais. Direitos patrimoniais disponíveis, beleza? Então, rescisão pode ser consensual, acordo entre as partes, eles chegam num termo. Administrativa, em geral, utilizada pela administração pública de maneira unilateral. E judicial, que vai ser a regra para o particular conseguir rescindir o contrato em caso de descumprimento da administração pública. E pode ser também arbitral, que vem sendo reconhecida pelos tribunais, apesar de raríssima, e agora veio expressamente prevista pela alteração promovida pela Lei de 26/5/2015, que prevê a arbitragem para os órgãos da administração pública direta e indireta em casos de direitos patrimoniais disponíveis, beleza? Ficou pendente em contrato administrativo que você vai ter que dar uma lida aí, a questão das espécies de contrato administrativo. E os contratos de obra, contrato de serviço e contrato de fornecimento são os principais. Não trouxe porque, normalmente, não são cobradas as suas especificidades. Estou focando no que mais cai na sua prova, tranquilo? Então é isso aí, a gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.